Seja bem-vindo ao canal Análise de Dados. Eu sou o professor Dr. Hugo Hoffmann e estou com vocês aqui para ensiná-los então agora a continuar aí avançando no módulo StatCalc, este módulo aqui do nosso app Info7. Esse módulo então ele nos ensina, clicando aqui, vocês já vão ver as opções. Nós já temos um vídeo gravado como utilizar essa primeira opção aqui. Isso aqui é uma calculadora estatística. Aqui nós podemos calcular tamanho de amostra de inquéritos populacionais. Também nós temos aqui no canal um vídeo gravado ensinando a utilizar as tabelas 2x2. Agora, quero ensinar uma coisa que é de extrema utilidade para quem faz estudo, pesquisa, especialmente alunos de graduação e de mestrado, porque geralmente o pessoal aí que começa a caminhar no mundo dos estudos epidemiológicos, eles geralmente vão passar por um estudo transversal. O estudo transversal é muito utilizado, uma coorte também. Geralmente, na pesquisa, a gente acaba se iniciando, né, por esses dois estudos aí. Ou um estudo transversal, ou uma coorte. São estudos muito utilizados, porque especialmente o transversal é um estudo barato, que você faz em curto tempo. Então, alunos de mestrado, aí, praticamente 80% deles utilizam estudos transversais. E a dúvida de muitas pessoas é quantos indivíduos, quantos participantes, quantas pessoas eu preciso coletar dados para que o meu estudo tenha um grau de confiança. Muitas pessoas, às vezes, até fazem a pesquisa e depois descobrem que não calcularam o tamanho de amostra, não obtiveram o tamanho de amostra ideal para o seu estudo. Esse assunto é muito sério. Uma pessoa que faz uma pesquisa e que inclui uma quantidade menor de participantes do que deveria ter a pesquisa, qualquer associação estatística que ele encontrar ali vai ser uma associação estatística que pode ter cometido o erro tipo 1 ou erro tipo 2. Então, veja, ter o número de tamanho de amostra ideal é extremamente importante. Então, quero ensinar para vocês aqui a descobrir um tamanho de amostra ideal para o seu estudo transversal ou de coorte. Muito bem, vamos lá, clicando aqui então, nós temos a nossa janelinha, vou minimizar isso aqui atrás para que a gente tenha então só essa janelinha. E você já percebeu que o pacote, ele precisa que você insira algumas informações para que então ele calcule. Então, você tem algumas informações aqui do lado esquerdo, as janelinhas aqui, e o cálculo vai aparecer aqui em 3 opções de cálculo. 3 métodos, digamos assim, 3 métodos de cálculo, ok? Vamos lá. A primeira coisa que ele pergunta para você é, seu estudo tem qual nível de confiança? Então, 99,9% é muito preciosismo, mas algumas pessoas trabalham com isso. Qual é o mínimo aceitável? 95%. Então, vamos clicar nessa opção aqui. O Power é o poder do estudo. Para isso aqui, nós temos assim, ó, cientificamente é aceitável um estudo com Power de 80% para cima, ok? Então, é o que a gente vai usar aqui, mas você pode usar 90%, 99%, 95%, mas qualquer valor acima de 80%. Muito bem. Então, eu tenho agora outras informações e a primeira que ele pede aqui é qual é aí a razão de não expostos e expostos. Então, o seu estudo, sim, o que ele quer saber vai ter mais gente no grupo exposto ou no grupo não exposto? Geralmente, há mais pessoas no grupo não exposto do que no grupo exposto. Vou te dar um exemplo aqui. Digamos que o seu estudo esteja avaliando tabagismo e a associação do tabagismo com câncer de pulmão. Então, você vai pegar de uma amostra grande, descobrir quantos são tabagistas dessa amostra, dessa população, e acompanhar, então, a exposição em relação aos não expostos, qual dos dois grupos tem um risco maior do desfecho. Então, eu posso colocar aqui 1,5.
que significa 1,5? Significa que eles não são exatamente iguais e que eu vou ter um grupo maior no não exposto, ok? Eu poderia colocar 2 também. Se eu colocasse 2, então eu estaria dizendo já que eu tenho um grupo maior no não exposto. 100% maior, digamos assim, no não exposto. 1,5 é só 50% maior no não exposto. Muito bem, outra informação aqui que ele pede é percentual de outcome no grupo não exposto, ou seja, o grupo não exposto tem risco do desfecho? Tem. Qual é a prevalência, qual é a incidência, qual é o risco do desfecho no grupo não exposto? Então vamos dizer então, estou pegando aqui um exemplo hipotético, ok? Que o risco no grupo não exposto seja de 5%. Ok. A próxima informação que ele pede é o seguinte: você tem, com base na literatura, algum outro estudo que foi semelhante àquilo que você quer fazer? Você descobriu lá ali se tem um risco relativo ou uma odds ratio para isso aí? Se você tiver, você preenche aqui o risco relativo ou aqui a odds ratio. Se não tiver, pode vir aqui embaixo e preencher a informação percentual do outcome, percentual do desfecho no grupo exposto. Ou seja, qual é a incidência do grupo exposto. Esses dois valores aqui, percentual no grupo não exposto e no grupo exposto, e também o risco relativo ou a odds ratio, você não vai inventar, você vai procurar na literatura científica. Pega um outro artigo, uma outra pesquisa feita. Você começa assim, essa pesquisa foi feita aqui no estado onde eu moro, na cidade onde eu moro, na região onde eu moro, no país onde eu moro, e aí vai subindo de nível. Quanto mais próximo, quanto mais a população for parecida com o que você está estudando, melhor é a informação para você utilizar. No nosso exemplo, eu vou colocar então que, como aqui a minha exposição é uma exposição de risco, então eu vou dizer que o percentual risco do desfecho no grupo exposto foi de 15%. Logo, você percebeu, quando eu digitei 15, ele já calculou uma odds e calculou um risco relativo, risk ratio, risco relativo, de 3. Por que 3? Porque 3 vezes 5, 15. Ou, na verdade, o risco dos expostos, que é 15%, dividido pelo risco dos não expostos, que é 5%, dá um risco relativo de 3. Com base neste parâmetro aqui, você vai observar, então, que você tem 3 cálculos de tamanho de amostra. Você teria que estudar 269 indivíduos pelo método de Kelsey, 282 indivíduos pelo método de Fleis, ou 322 indivíduos pelo método de Fleis com uma correção estatística, que é uma fórmula com uma correção. Qual deles aqui, digamos assim, é mais conservador e te dá uma garantia maior que o seu estudo não vai cair aí na chance de cometer erros metodológicos? Quando dizer que uma variável tem associação estatística, você não ficar inseguro em dizer que de fato aquela associação é verdadeira. Eu recomendaria o Fleis com a correção, 322 indivíduos. Muito bem, você descobriu, e aí como que você faria isso? Você tem que ir lá no seu projeto do estudo, ou lá no método do seu trabalho, e descrever isso. Então vai abrir o Word e vai digitar. Utilizando o StatCalc lá do app Info7, considerando, e aí você vai descrever. Nível de confiança de 95%, power de 80%, um ratio de 1.5, vai descrever os parâmetros. Então, serão incluídos no estudo 322 participantes pelo cálculo de amostra de Fleis, com correção. Percebeu então que não adianta só no seu trabalho você colocar, eu vou coletar tanto. Todo mundo quer saber, inclusive a revista que você vai mandar sua pesquisa depois, a banca que vai te avaliar, quer saber quais parâmetros você utilizou para chegar a este valor. Então isso é muito importante. E eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que mais da metade dos pesquisadores aí que estão começando no mundo da pesquisa
em graduação e mestrado falham terrivelmente nessa parte aqui do tamanho do cálculo de amostra. Mas falham porque isso aqui que eu estou ensinando para vocês não é ensinado em muitos mestrados. É muito triste, né? Tá vendo? Não tem nada muito misterioso aqui. É bem simples, na verdade. Bom, um detalhe outro que eu quero ensinar aqui, quero mostrar para vocês antes de encerrar esse nosso tutorial, é este aqui, ó. Dá uma olhada, eu usei 5% de desfecho nos não expostos e 15%. A minha pergunta para você é o seguinte, o que você acha que vai acontecer com o tamanho de amostra se o risco entre os dois grupos for menor do que 3? Vamos ver? Então, eu vou deixar o 5% aqui. E vou colocar um número menor que 15, vou colocar 10. Aí eu tenho um risco relativo de 2, porque o risco dos expostos, 10, dividido pelo risco dos não expostos, 5, risco relativo de 2. Agora, olha o que aconteceu com o tamanho de amostra. Olha o tamanho que foi isso aqui. Praticamente triplicou. Por quê? Que agora eu preciso incluir um número maior de participantes na minha pesquisa com base na mudança nesses parâmetros. É que antes, um risco com uma diferença grande, você precisa de uma amostra pequena para identificá-lo. Um risco com a diferença pequena entre exposto e não exposto, você precisa de uma amostra maior para que seja possível identificar essa diferença de risco relativo de 2. Portanto, você já entendeu que se eu chegar aqui, ó, e colocar 7, ou seja, um risco relativo de 1,4, olha o tamanho de amostra, 4.757. Então, observe um detalhe, os parâmetros se modificam no tamanho do cálculo, modifica o tamanho de amostra. Dependendo do que você mexe, aumenta ou diminui. Não é algo arbitrário, que você vai ficar brincando aqui até dar um valor. Tem que pegar na literatura os valores que você vai se basear para o cálculo, ok? Então, eu falei para vocês agora há pouco que lá na descrição do seu cálculo, você vai colocar, utilizamos um power de 80 e tal. E aí você vai dizer também, com base no artigo de fulano de tal, nós preenchemos o percentual, o risco dos não expostos de tantos por cento e o risco dos expostos de tantos por cento. Ou utilizamos um risk ratio de tal valor. Se o risco relativo for maior, eu posso vir aqui, por exemplo, um risco relativo de 5, então o risco do desfecho nos expostos é 5 vezes maior que os não expostos, o tamanho de amostra diminui, ok? Quero voltar aqui e deixar no 3, ó, porque você lembra que tinha dado 322. Muito bem. O que acontece se eu aumentar o power? Vou colocar um power de 90. Olha lá o que aconteceu com o tamanho de amostra. O tamanho de amostra aumentou. Um power de 90 te dá um poder estatístico maior, mas para isso você precisa coletar um número maior de indivíduos, ok? Deu para entender aí, então, né? Vou voltar a 80 aqui. E se eu quiser um nível de confiança maior, 99,99, olha lá para onde vai o tamanho de amostra. 828 participantes. Bom, com esse tutorial você conseguiu aprender como calcular tamanho de amostra para estudos de coorte, estudos transversais e percebeu que o fino ajuste pode aumentar ou diminuir o seu tamanho de amostra. Então, muita parcimônia nesse momento, ok? Fundamente cientificamente aqui o seu tamanho de amostra e vá atrás dele. Lembrando que esse aqui é um tamanho mínimo de amostra. Então, assim, está dizendo que eu não posso ter menos do que 322 participantes. Mas eu posso, e seria maravilhoso que eu tivesse 400 participantes, ou 500, ou 600. Ok? Então, trabalhe, coloque o cálculo, vá atrás dos participantes e faça uma boa pesquisa. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo tutorial.